Bom dia com Deus, queridos irmãos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá. E hoje meditaremos na passagem de Mateus 28, versos 11 ao verso de número 15. Vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. E enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, quando estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Muito bem, queridos irmãos, vimos em nosso devocional de ontem, Mateus 28, 1 a 10, que há diversos relatos de encontros de Jesus com pessoas após a sua ressurreição. Temos pelo menos 10 encontros registrados nos 4 evangelhos, o que citei ontem ao final de nossa reflexão. Por conta dessas informações, esta passagem ou perícope de Mateus que lemos hoje nos mostra várias contradições a respeito do que foi contado pelos guardas, o que nos leva a crer que os verdadeiros embusteiros em questão são realmente os sacerdotes de Israel, que subornaram aqueles guardas. No versículo 11, Mateus registra que os guardas contaram aos sacerdotes o ocorrido, lembrando que houve um terremoto e uma aparição do anjo, e aqueles guardas ficaram como que desmaiados. Acordaram depois e foram até os sacerdotes relatar o ocorrido. Certamente aqueles guardas, pelo trauma que viveram, contaram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos. Aqui percebemos quão determinados estavam os líderes religiosos de Israel em encobrir aquele fato. Por que isso? Vemos quão obstinados estavam na sua descrença diante dos acontecimentos. Isso nos mostra algo interessante. Diante de tais evidências e de todas as outras vistas no tempo em que viveram, percebemos o quanto a incredulidade é um terrível mal. Por isso a Bíblia fala tanto em condenação por conta desta impiedade. Nos versos 12 ao 14, temos a informação de que grande soma de dinheiro foi ofertada como um suborno àqueles guardas para forjarem uma história sobre o sumiço do corpo de Jesus. De fato, haviam duas razões muito fortes para que o suborno fosse generoso. Primeira, afirmando a versão proposta pelos sacerdotes, ou seja, de que eles dormiram, aqueles soldados poderiam perder a vida. Dormiriam em serviço, desobedecendo uma ordem direta de Pilatos. Segundo, caso a farsa fosse descoberta, o governador poderia mandar executar aqueles soldados. Por isso, receberam a promessa de que receberiam apoio dos sacerdotes perante Pilatos, caso Pilatos tivesse conhecimento de que aquilo era uma mentira da parte daqueles soldados. Mas há outras razões que nos fazem ver claramente que eram apenas mentiras. Por isso, os evangelistas entenderam e divulgaram como uma farsa. Primeira delas, muitos dos antigos sepulcros eram em cavernas. Mateus 27,60 diz que o sepulcro de Jesus foi numa caverna, numa rocha escavada. E grandes pedras eram colocadas na frente do túmulo para fechá-lo. Que sono tão pesado era esse que não viram uma pedra ser removida para roubar um corpo? Só se eles estivessem mortos, né? Segundo lugar, os guardas trabalhavam por turnos. Os que guardavam o túmulo no domingo não deveriam ser os mesmos que guardavam na sexta. Logo, a conversa de que dormiam era improvável ao extremo. Ali deveriam ter guardas descansados no turno de domingo. Terceiro,
Se estavam dormindo com um sono tão pesado, como souberam que alguém veio e roubou o corpo? Se não acordaram na retirada da pedra, como perceberam um corpo sendo sequestrado? Quarto, se perceberam o corpo sendo roubado ou sequestrado, contra todas as possibilidades anteriores, não fizeram nada para impedir? Quinto, estamos falando da guarda pretoriana, da guarda romana, a guarda de Pilatos. E homens pagãos não tinham nenhuma fidelidade religiosa àqueles sacerdotes, mas tinham por obrigação que obedecer ao governador Pilatos. Portanto, alguns estudiosos levantam a seguinte questão. Por uma questão de segurança, Pilatos soube sim, por intermédio dos seus guardas, o que havia acontecido ali. Os guardas queriam resguardar suas vidas diante de tamanho descrédito perante o seu governador, ou seja, eles dormiram, eles não cumpriram a ordem de Pilatos. Mas aí nós temos um problema para solucionar. Por que Mateus não relata isso? A resposta é simples. Como os sacerdotes conseguiram manipular todos os fatos até a morte de Jesus, eles tomaram a dianteira, provavelmente, não é? Tudo isso são sugestões, é claro, dos estudiosos, provavelmente com a ciência de Pilatos, e subornaram os guardas para fazer como eles queriam que fosse dito. Assim, todos poderiam permanecer felizes. Os sacerdotes mantinham a mentira de que o corpo foi roubado, os guardas manteriam seus bolsos cheios e a segurança de que não seriam, pelo seu governador, executados, e Pilatos não teria problemas posteriores, porque ali estava sendo levantada uma questão política de incompetência de Pilatos. Por isso, queridos, esses mesmos estudiosos afirmam que o relato de Mateus está correto em culpabilizar os verdadeiros responsáveis, os líderes religiosos de Israel, pelo embuste. Mateus não quis envolver a questão política, segundo dizem esses estudiosos, tá? Então Mateus trata apenas do relato religioso da questão, o que não deixa de ser verdade, porque os responsáveis pelo embuste são os sacerdotes de Israel. Mas, irmãos, como diz um ditado popular, a mentira tem pernas curtas, e neste caso em especial, nem pernas deveria ter. Está claro que a história era uma tapiação que não iria livrar aqueles sacerdotes, e os soldados não tinham como afirmar nada, já que eles estariam supostamente dormindo. No verso 15, Mateus finaliza essa sessão informando que eles fizeram como lhes foi proposto. E Mateus diz: esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Quando vemos esse tipo de relato, devemos entender que esta declaração, até o dia de hoje, descrito na Bíblia, se refere até o dia em que o relato foi escrito pelo autor bíblico, no caso aqui, Mateus. Então, todas essas questões nos mostram algo que precisamos tomar como um alerta para as nossas vidas. Pessoas inescrupulosas sempre farão tudo que estiver ao seu alcance para fazer valer as suas vontades, até mesmo os religiosos. O alerta para nós é: não deixemos que a incredulidade chegue em nossos corações. E como podemos fazer isso, pastor? Pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé e pedindo ao Senhor que nos livre do mal, como Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso. E também seguindo o conselho dado pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Devemos manter nossa comunhão com Deus aquecida, queridos irmãos. Ler a Bíblia diariamente, orar constantemente, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, que nos capacite mais e mais a sermos perseverantes na sua obra e na caminhada com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por este
relato da Tua Palavra, por esta porção da Tua Palavra, que vem trazer aos nossos corações, ó Senhor, verdades sobre a vida de cada um dos seres humanos, verdades que mostram que o ser humano é pecador. Tua palavra, Senhor, ela não levanta heróis e heroínas. Tua palavra fala de homens comuns que cometem pecados. E nós também somos como eles, tanto homens como mulheres, pecadores. E precisamos, ó Deus, do Teu auxílio, de estar aos Teus pés, vivendo a independência da Tua presença, da Tua palavra. Então, Senhor, nos ensina a fazer isso. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.